Você sente que há algo diferente na atmosfera. Uma mudança que não vem do mundo exterior, mas se origina dentro de você. É como se uma nova vibração estivesse silenciosamente chamando você para deixar a velha repetição e entrar em uma nova era. E esse chamado, embora sutil, é claro para aqueles com ouvidos espirituais. Os escolhidos de Deus estão despertando. A quinta dimensão não é um destino físico, é uma elevação da consciência. É quando sua alma começa a rejeitar tudo que é superficial e artificial e anseia pela verdadeira e pura luz. Você percebe que não pode mais se imergir em espaços vazios ou manter conversas sem alma. Isso não é confusão. Isso é alinhamento com o seu verdadeiro eu. Muitas pessoas vivem como se nada estivesse acontecendo, mas os escolhidos sentem isso muito claramente. Eles sentem que o ciclo mudou. Eles sentem o tempo acelerando. Eles sentem que é hora de deixar para trás as coisas que não ressoam mais com a nova frequência. E mesmo que ainda não consigam explicar racionalmente, no fundo, eles sabem que estão sendo chamados para algo maior, algo mais eterno. Esta travessia é pessoal, silenciosa e inevitável. Não depende da aprovação de outros, nem precisa de grandes gestos. O portal já começou a se abrir dentro de você. E aqueles que estão despertos, aqueles que se prepararam em silêncio, estão prontos para partir, porque a nova era realmente começou. E os escolhidos foram preparados para reconhecê-la. Mesmo sem palavras, sem aplausos. Se você sente que esta mensagem é para você, saiba disto, você não está sozinho. Eu sou George e estou aqui para acompanhá-lo nesta jornada. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e o lembram do seu propósito. A jornada apenas começou. Bem-vindo à nova terra. O momento da travessia chegou. Desperte para um chamado maior. Você sente que algo mudou, embora ninguém fale sobre isso. O mundo continua girando. As pessoas ainda estão ocupadas com suas rotinas diárias. Mas dentro de você, nada mais é o mesmo. Como se um ciclo estivesse se fechando e, ao mesmo tempo, uma nova realidade estivesse se desdobrando gradualmente. Sutil, silencioso, porém inconfundível. Se você está sentindo isso, talvez seja porque o momento da travessia chegou. E essa travessia não é física, é espiritual. Estamos vivendo em uma era onde o véu entre o visível e o invisível está se tornando mais tênue. A quinta dimensão não é um lugar, é um estado de consciência. Como ver com novos olhos, sentir com novas profundidades e viver com um novo propósito. Nem todos estão prontos para isso, mas os escolhidos estão sendo chamados. Talvez você se sinta mais cansado, mais introvertido, mais seletivo. Ambientes que antes lhe faziam sentir confortável agora o esgotam. Conversas que antes eram comuns, agora soam vazias. Relacionamentos que antes importavam, já não têm muito significado. Isso não é frieza. É um sinal de que sua alma está se alinhando com algo novo, com uma realidade que ressoa muito além do que o mundo comum pode oferecer. Este é o início de uma jornada para a quinta dimensão, quando o coração percebe que não pode mais viver pela metade. Agora, o chamado é mais forte, direcionado para a nova terra. Esse novo estado de ser, mais consciente, mais leve, mais profundamente conectado a Deus, não é algo que se alcança fugindo. É algo que se toca quando se está pronto para se desapegar de tudo aquilo que não pode mais te acompanhar. E esse portal é invisível. Ela não se abre para aqueles que correm sem direção. Revela-se apenas àqueles que caminham com consciência. Reconhece aqueles que passaram por uma transformação interior. Aqueles que obedeceram mesmo sozinhos, aqueles que disseram sim mesmo sem conhecer todos os detalhes. É para eles que o novo começa a emergir. A transcendência não exige perfeição, mas exige entrega. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ser impecavelmente perfeito, mas precisa estar disposto a se desapegar daquilo que não ressoa mais com a sua verdade. Porque você não pode viver uma nova era com as estruturas da era antiga. 2026 não será apenas mais um ano no calendário para aqueles que despertaram. Será o ponto em que a vida começará a ser guiada por um propósito, não por um dever, por harmonia, não por hábito, por verdadeira fé, não por aparências espirituais. E aqueles que sentirem isso saberão que o portal começou a se abrir. Mas preste atenção, essa abertura é interior, é silenciosa, não vem com entusiasmo, mas com clareza. Os escolhidos saberão que é hora de deixar o velho para trás. Não com ressentimento, mas com gratidão. Porque tudo o que passou, incluindo as dificuldades, contribuiu para moldar quem você é hoje. Mas agora é hora de seguir em frente.
E você sente esse chamado? Sente que não pode mais permanecer no mesmo lugar? Ouve no fundo da sua alma que chegou a hora de seguir em frente? Se sim, você não está sozinho. Outros escolhidos também estão despertando, e juntos, embora distantes, formamos uma rede invisível de luz, fé e verdade. Na próxima sessão, falaremos sobre o que precisa ser deixado para trás antes de atravessar o portal. Porque sim, há uma despedida necessária, e não é fácil, mas traz libertação. A bagagem não pode ser carregada, a separação precede o novo. A transição para a quinta dimensão não começa quando algo novo aparece. Começa quando você percebe que algumas coisas não podem mais continuar. Este é um dos momentos mais delicados na jornada do escolhido, o momento da despedida. E não se trata apenas de deixar pessoas ou lugares, mas de libertar tudo aquilo que já não tem vida dentro de você. Existem velhos hábitos, pensamentos, crenças, padrões emocionais e até mesmo sonhos antigos que já cumpriram seu propósito. E se você continuar a se apegar a eles agora, é como carregar uma mala cheia de pedras para um lugar que só permite o essencial. A quinta dimensão vibra com leveza, autenticidade e consistência. Não há espaço para o que é desgastante, o que é artificial, o que é um obstáculo. É por isso que o chamado é tão claro. É hora de deixar ir. Deixar ir pode parecer uma perda. Mas para aqueles que estão despertos, deixar ir é um ato de respeito. É quando você diz, eu valorizo o que foi, mas não se encaixa mais para onde estou indo. Isso é verdade para relacionamentos que não estão mais na mesma sintonia. Verdade para ciclos repetitivos que não têm mais significado. Isso também se aplica a versões antigas de você mesmo. Versões que foram úteis em tempos de sobrevivência, mas que agora limitam sua expansão. O portal para uma nova terra não se abre à força, ele se abre com delicadeza. E a delicadeza não é isenta de dor. É a escolha de não se apegar mais ao que não nutre mais sua alma. Você pode estar nessa fase agora. Talvez esteja sentindo o peso de tudo que ainda tenta carregar. Talvez sinta sua força se esvaindo de estruturas que não são mais estáveis. Isso não é fraqueza. É um sinal de que chegou a hora de seguir em frente. O problema é que muitas pessoas querem atravessar o portal, mas ainda carregam a bagagem da qual Deus pediu que se desapegassem. E então sentem que o portal não está se abrindo, mas na verdade ele ainda está lá. O que precisa acontecer é que você esteja pronto para se desapegar do que está bloqueando seu progresso. A transição para a quinta dimensão é, antes de tudo, um vazio. Você começará a perceber que sua vida está sendo gradualmente reorganizada de uma maneira diferente. O que antes era urgente não é mais. O que antes era necessário está perdendo sua importância. O que você antes suportava agora lhe causa profundo incômodo. Esses sinais são a voz do Espírito Santo dizendo, é hora de partir. Na próxima sessão, falaremos sobre os sinais internos da passagem, como reconhecer que você não está mais no mesmo lugar de antes, mesmo quando tudo ao seu redor parece inalterado. Os sinais internos da passagem, quando o mundo permanece o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Um dos momentos mais desafiadores do despertar espiritual é quando exteriormente nada mudou, mas interiormente tudo é diferente. Você ainda está nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas familiares, talvez com os mesmos compromissos de antes, mas algo dentro de você mudou. Este é o primeiro sinal claro de que você está em processo de passagem. É como se o mundo antigo tivesse perdido a cor. As conversas não prendem mais sua atenção. Os hábitos não têm mais significado. Ambientes que antes o energizavam, agora o desgastam. E eu me pergunto, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é simples, mas profundo. Estou despertando para uma nova frequência. A transição para a quinta dimensão não começa com uma mudança nas circunstâncias. Começa com uma mudança de percepção. O que antes parecia normal, agora parece superficial. O que antes me trazia alegria, agora parece vazio. O que antes fazia sentido, agora parece um fardo. E isso não significa que haja algo de errado comigo. Significa que há algo de certo. Durante essa fase, posso até parecer distante, mas por dentro estou mais perto de mim do que nunca. É por isso que tantas pessoas são escolhidas para entrar em uma fase de silêncio. É como se estivessem saindo temporariamente do palco, não porque estejam desistindo da vida, mas porque estão retornando à vida de um lugar diferente, mais autênticas, mais maduras, mais livres. Outro sinal dessa transição é a sensibilidade. Começo a ver com mais clareza o que antes aceitava sem questionar.
a energia das pessoas, as intenções por trás das palavras, as vibrações de cada ambiente, tudo está se tornando evidente. E com essa consciência surge a pergunta: vale a pena ficar aqui? Na quinta dimensão, a consciência me convida a respeitar meus limites, a não mais sacrificar a paz para agradar aos outros, a não mais permanecer onde minha alma não está presente. E isso não me torna superior a ninguém, isso me torna mais fiel ao meu verdadeiro eu. Estou começando a perceber que a paz é mais valiosa do que a conformidade, a plenitude é mais valiosa do que a aceitação, que caminhar sozinho por um tempo é melhor do que caminhar em isolamento. Esses são os sinais. E se você está vivendo isso, lembre-se disso. Você começou a seguir em frente. Exteriormente, você ainda está em lugares familiares, mas interiormente você está em uma vibração diferente. Essa mesma vibração em breve mudará tudo ao seu redor. É um desapego silencioso quando o coração aprende a se libertar sem culpa. A travessia para a nova terra não acontece por meio de grandes eventos ou sinais estrondosos. Ela se desdobra por meio de pequenas decisões diárias, por meio de escolhas que só o coração pode sentir, por meio de separações que ninguém mais vê. E um dos maiores sinais de que você está atravessando é quando o desapego se torna natural. Nos estágios iniciais da jornada espiritual, tudo é como uma batalha. Batalhas internas, conflitos externos, tentativas de se agarrar a coisas das quais Deus repetidamente o convidou a se desapegar. Mas chegará o momento em que o escolhido não lutará mais para se agarrar ao que está se desfazendo. Simplesmente deixará ir. Não por frieza, mas por discernimento. Um coração maduro compreende que nem tudo que um dia foi bom pode continuar, e nem tudo que um dia foi necessário precisa permanecer. A resposta é que você não se perdeu. Você está se realinhando. Deixar ir o que um dia significou algo é reconhecer que você cresceu e que outros caminhos se abrem. Esta é uma das maiores lições da quinta dimensão. Você não precisa carregar tudo consigo para continuar avançando. Na verdade, quanto mais leve você estiver, mais claro se torna o caminho à sua frente. Fardos emocionais, relacionamentos forçados, compromissos vazios, tudo isso drena sua energia. E para atravessar o portal, você precisa de energia pura, energia alinhada. Portanto, o processo de transformação espiritual muitas vezes vem acompanhado de muitas perdas. Mas essas não são perdas reais, são libertações disfarçadas de despedidas. É aqui que o escolhido aprende a distinguir entre presença e apego, a amar sem possuir, a acompanhar sem depender, a servir sem se diminuir. Essa maturidade emocional é um dos maiores sinais de que você está pronto para uma nova era. E com o tempo você percebe que a vida não está te punindo, a vida está te preparando. Deus não está tirando nada para te enfraquecer. Ele está abrindo espaço para o que realmente te nutre. O silêncio se torna um aliado. Você fala menos, ouve mais, reage menos, sente mais profundamente, decide com mais calma, caminha com atenção plena, e as coisas que antes te machucavam agora são apenas lições. Isso é o verdadeiro desapego. Não se tornar frio, mas escolher a paz. Se hoje você sente que está no meio desse processo, desapegando, dando um passo para trás, dizendo adeus, saiba que você não está regredindo, você está crescendo. E a quinta dimensão começa aí, quando você se liberta do ruído para viver mais na verdade, na passagem silenciosa, onde a novidade começa de dentro. A maioria das pessoas acredita que mudanças significativas devem vir acompanhadas de ruído, transformações dramáticas e grandes revelações. Mas o escolhido compreende que as transformações mais profundas ocorrem em silêncio, sem anúncio, sem plateia, sem aviso prévio. A transição para a nova terra não será marcada por uma data no calendário, nem por um evento tangível. Começa de dentro. Começa quando o coração percebe que não se encaixa mais onde antes se sentia confortável. Inicialmente, a sensação é estranha. Você ainda está em lugares familiares, com entes queridos, fazendo as coisas que sempre fez. Mas algo está errado, um desconforto sutil e persistente. E então você entende, o lugar não mudou, você é quem mudou. O portal para a nova terra não exige esforço físico, exige maturidade espiritual. Você não atravessa às pressas. A transição acontece quando você para de lutar para ser a pessoa que costumava ser. Quando você para de se apegar a coisas que não importam mais. Quando você se permite sair de cena sem ressentimento. É uma decisão interna. Não vou mais negar o que minha alma compreendeu.
Você percebe que não pode mais fingir interesse, não pode forçar um sorriso quando algo lhe machuca, não pode ficar onde sua alma implora para ir embora. E dói, porque dizer não ao familiar sempre exige coragem. Mas essa dor também é um sinal. Mostra que você está seguindo em frente, que está dizendo sim ao seu verdadeiro eu. A travessia não é feita de belas palavras, mas de escolhas cotidianas. Escolher não reagir, escolher não se justificar, escolher o silêncio, escolher partir em paz, mesmo sem explicações. Gradualmente você entende que a nova terra não é um lugar, é um estado de leveza, um estado de verdade, um estado de conexão com o que realmente importa. E nesse estado você não precisa mais carregar fardos desnecessários, não precisa provar nada a ninguém, não precisa se forçar a se encaixar e não precisa resistir ao fluxo. O escolhido não atravessa o portão para ser aceito. Ele atravessa porque foi transformado. Ele entende que continuar tentando se encaixar no lugar para onde Deus o levou é uma falta de respeito ao seu próprio processo. E mesmo que ninguém perceba a mudança em você, você a sente. A ansiedade não o controla mais como antes. O medo perdeu seu poder. A necessidade de reconhecimento é apenas um eco distante. Você sabe que algo novo começou, uma nova postura de vida, vivendo em harmonia, mesmo em meio ao caos. Após essa passagem silenciosa, o escolhido entra em uma nova era. Não é um período perfeito e sem desafios, mas um tempo em que as coisas se tornam mais significativas, onde a paz não depende mais de circunstâncias externas, mas da consistência interior. Grandes mudanças não acontecem externamente. A nova terra começa quando os escolhidos de Deus mudam a forma como se posicionam na vida. Eles não reagem mais como antes, não respondem mais apenas para agradar aos outros, não se apegam mais a relacionamentos desgastantes. Compreendem que não podem continuar se perdendo apenas para manter os outros confortáveis. Agora, os escolhidos de Deus vivem em harmonia com suas almas. Eles percebem quando algo está em desarmonia e não apenas percebem, como respeitam. Não justificam mais o que os machuca. Partem com amor. Permanecem em silêncio com sabedoria. Permanecem com firmeza. A nova postura é mais gentil, mas também mais resoluta. Gentil porque não buscam mais agradar. Resoluta porque não fazem concessões com a verdade. E assim o caminho se torna mais claro. Embora o mundo ao seu redor permaneça ruidoso, os escolhidos de Deus vivem em atenção plena. O que parte é valorizado em sua própria partida. A nova terra exige este novo modo de vida. Viver com gentileza, mas com atenção plena. Falar pouco, mas com verdade. Agir pouco, mas com propósito e estar plenamente presente. E quanto mais vivem dessa maneira, mais claramente sentem o apoio de Deus. Compreendem que não precisam controlar tudo, nem prever cada passo, precisam apenas obedecer à sua intuição. Uma intuição silenciosa, mas nunca enganosa. Essa obediência silenciosa dará frutos. Os escolhidos de Deus começam a perceber que sua energia impacta o ambiente ao seu redor, que seu modo de vida transforma mais do que palavras, que suas próprias vidas são agora o maior testemunho. A espiritualidade não é mais uma performance, torna-se coerência. E esta é uma verdade importante. Na nova terra, viver na verdade é mais importante do que ser admirado. Você não precisa mais provar que é uma pessoa espiritual. Basta viver em paz com o chamado de Deus. Embora ninguém entenda, embora para o mundo pareça loucura, os escolhidos sabem. O portal se abriu, eles atravessaram, e agora não podem retornar ao passado. O fechamento, o silêncio, é a confirmação dessa travessia. Chegamos ao fim desta jornada, mas para os escolhidos, este fim é apenas o começo de uma nova forma de ser. Quando o portal se abre, não há celebração, nem declaração pública, nem fogos de artifício espirituais. Apenas um silêncio firme, confirmando o que só o Espírito Santo pode compreender. Vocês atravessaram. Este silêncio é diferente da solidão. É paz. É confirmação. Um sinal claro de que o tempo de fuga acabou. Agora é hora de caminhar com direção. Depois de atravessar, os escolhidos não precisam mais dar explicações. Não justificam sua mudança. Não tentam convencer ninguém, porque compreendem algo incrivelmente precioso. A verdade não precisa de defesa. A verdade se sustenta por si só. Nesta nova fase, os escolhidos vivem com menos palavras e mais presença. Compreendem que cada escolha, cada resposta, até mesmo cada silêncio carrega um peso sagrado. Não falam impulsivamente. Não reagem por privação emocional. Não se apegam mais obstinadamente a um lugar sem harmonia. A nova terra exige essa consciência e moderação.
Este não é um lugar para escapar, mas um lugar de consciência. Os escolhidos compreendem que os desafios ainda virão, mas não são mais controlados por eles, pois agora possuem um alicerce, raízes, direção e uma estabilidade interior que transforma tudo. A jornada não visa levá-los a um lugar físico. Em vez disso, ela os coloca em um estado sagrado, onde toda falsidade perde seu poder e toda verdade floresce em meio às dificuldades. Você não está aqui para agradar. Você está aqui para viver com propósito. E viver com propósito exige coerência entre fé e ação, harmonia entre palavras e presença, obediência até mesmo no silêncio. Chegar ao fim desta mensagem não significa que a jornada terminou. Para os escolhidos, significa simplesmente que a consciência atingiu um novo nível. Tudo o que foi dito não tem a intenção de criar ansiedade ou expectativas irreais, mas sim de trazer clareza. Pois quando a clareza surge, o medo perde sua força e a ambiguidade começa a se dissipar. A transição para a quinta dimensão não acontece de repente ou dramaticamente. Ela se constrói dia a dia em escolhas silenciosas, nos nãos que você aprendeu a dizer, em separações dolorosas, porém necessárias. Ela acontece quando você decide viver em harmonia com o que sente no espírito, mesmo que isso o torne diferente da maioria. Os escolhidos não são aqueles que sabem tudo, nem aqueles que vivem sem dificuldades. São pessoas que aprenderam a ouvir suas próprias almas, pessoas que compreendem que não podem continuar a viver divididas entre o que sentem e o que fazem. Elas percebem que se apegar teimosamente ao velho após o despertar, criará um profundo cansaço. Um cansaço não físico, mas da alma. A nova terra, este novo estado de consciência, não elimina os desafios da vida. O que muda é a forma como os enfrentamos. Os escolhidos não reagem mais como antes, não se perdem mais em conflitos desnecessários, não vivem mais para provar seu valor ou buscar validação. Começam a viver guiados pela paz interior, não pela pressão externa. Esta nova era traz simplicidade, menos ruído, menos pressa, menos necessidade de agradar. Em troca, traz presença, discernimento e a sensação de estar no lugar certo, mesmo quando o caminho à frente é incerto. A confiança não vem mais do controle, mas nasce da fé em Deus e no processo de ser vivido. É importante entender que nem todos ao seu redor compreenderão sua transformação. Alguns se distanciarão gradualmente, outros tentarão puxá-lo de volta ao seu antigo eu. Isso faz parte da jornada. A transição sempre vem com separação, não por orgulho, mas em busca de harmonia. Cada pessoa avança no seu próprio ritmo. Os escolhidos sentem profundamente que não há como voltar atrás. Não porque o passado tenha sido ruim, mas porque cumpriu sua missão. Tudo o que você viveu te trouxe até aqui. Dor, perdas, silêncios, novos começos. Nada foi em vão. Tudo trabalhou em conjunto para te preparar para este nível de consciência. A quinta dimensão começa quando você escolhe viver na verdade, quando escolhe a paz em vez da aceitação, quando respeita seus limites, quando aceita que não precisa ser compreendido por todos para continuar no caminho certo. Esse é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Agora, quero te ouvir. O que dentro de você sente que precisa ser encerrado para que este novo período possa se manifestar plenamente? Pode ser um ciclo, um comportamento, um relacionamento ou uma postura interior. Por favor, deixe um comentário simples e sincero sobre esta transição. Seu compartilhamento pode ajudar outros escolhidos que estão passando pelo mesmo processo.